Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos para o nosso minicurso de Introdução à Literatura Comparada. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Emerson Cardoso, eu sou professor da Universidade Regional do Cariri, Unidade Descentralizada de Missão Velha. E estou aqui para propor, durante essa semana, um minicurso. O nosso minicurso acontecerá entre os dias 18 de maio e 22 de maio, ou seja, durante uma semana. A minha proposta, portanto, é trazer para vocês algumas informações, algumas leituras que estejam vinculadas ao conteúdo de literatura comparada, claro que numa perspectiva ainda introdutória. E, sendo que nós vamos discutir esses conteúdos, eu elaborei um material, sobre o qual falarei daqui a pouco, vou apresentar a minha proposta teórica, teórico-crítica, que também apresentaria daqui a pouco na sequência, e quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre literatura, mais precisamente sobre essa disciplina específica, que é uma disciplina que me chama muita atenção, e com a qual eu lido desde o mestrado, no doutorado também já estou fazendo trabalhos nessa perspectiva, e aí eu quero propor para vocês, então, um período de aprendizagem teórico-crítica e principalmente um período de leituras e análises nessa área da literatura comparada. Nós teremos então a oportunidade de lermos uma série de obras literárias nacionais e estrangeiras que poderão nos servir para debates, discussões as mais amplas. Inicialmente eu gostaria de dizer que todos os alunos e alunas que participarem desse minicurso obterão um certificado, desculpe, quase que eu não lembro, obterão um certificado, e aí eu vou também fazer questão que vocês tenham uma certa frequência. A frequência acontecerá da seguinte forma: você vai assistir ao vídeo, que eu vou disponibilizar através de um link, aqui através do YouTube, e você vai, todas as vezes que eu postar o vídeo, você vai indicar que está assistindo ao vídeo, e também fazer algum comentário, elaborar comentários, ou fazer algum resumo do que foi explanado, e isso consistirá na sua participação. Eu vou ter a lista completa, vou todos os dias registrar a sua presença, e vai ser bem interessante se vocês tentarem cumprir com esse prazo, que realmente é bem simples, assim, um modo de participação, porque você pode escutar esse vídeo em qualquer ambiente que você queira, usando o seu celular, por exemplo. Combinado assim? Então vejamos. Na sequência, eu quero apresentar para vocês aqui uma pequena ementa que eu também vou mandar para vocês na sequência, que é uma ementa que eu elaborei para a coordenação fazer uma apreciação, e aí nessa ementa eu apresento a proposta do minicurso. Vou fazer umas leiturazinhas rápidas, tá certo? A primeira coisa que eu quero apontar é que este minicurso de Introdução à Literatura Comparada discorre sobre estudos teórico-críticos vinculados a essa disciplina. Neste sentido, aponta os debates fundadores dessa área da literatura e remete-se a ela como um procedimento de análise de textos literários diversos, e mais precisamente em gêneros textuais diversos, como vocês perceberam na sequência do curso, tanto em língua portuguesa como em outras línguas. Nosso objetivo é desenvolver estudo teórico-crítico introdutório sobre literatura comparada com vistas à análise de obras literárias. Eu coloco uma ressalva aqui que deve ser considerada. Embora seja uma área amplamente difundida, a literatura comparada não dispõe, enquanto disciplina, de espaço em alguns cursos de letras. No curso de letras da URCA, campus de Missão Velha, por exemplo, a partir de diálogo com alguns alunos, vemos a necessidade de difundir mais amplamente os debates que essa disciplina proporciona. Então, tendo em vista isso, tendo em vista essa necessidade que a gente percebe, eu trago o minicurso que vocês tinham feito como proposta até. Eu falei com alguns alunos, eles tinham se interessado pela ideia de literatura comparada, porque alguns ainda não tiveram contato ao longo da sua vida acadêmica. E aí, veja bem, na sequência, eu gostaria de dizer que eu elaborei uma apostila com textos teórico-críticos e com os textos que nós analisaremos são em torno de
20 textos que nós vamos analisar numa chave de literatura comparada. E aí, para que nós entremos nesses debates, nessas análises mais propriamente ditas, nós precisaríamos entender o que é a literatura comparada, como ela procede, quais são os seus mecanismos. E aí, essa é a proposta desse minicurso. Estão entendendo, estão seguindo essa sequência? Porque até agora eu só fiz a apresentação do minicurso. Tá certo? Pronto, então vamos tentar começar aqui com um pequeno debate nesse primeiro encontro virtual do nosso minicurso. Para o início, eu quero dizer que eu vou utilizar como base teórico-crítica do nosso minicurso esse livro de Tânia Carvalhal, Tânia Franco Carvalhal, Literatura Comparada. É um livro bem pequeno, da série Princípios, ele tem o objetivo realmente de ser sucinto, e ele foi produzido de modo a dar apresentar uma breve história, uma panorâmica do que é a literatura comparada no mundo e como ela chega ao Brasil. Tânia Carvalhal, que é um dos maiores nomes da literatura comparada no país, produziu em parceria com Eduardo de Faria Coutinho o livro Literatura Comparada, Textos Fundadores. Nesse livro, Textos Fundadores da Literatura Comparada, eles fazem uma pesquisa bem intensa, organizam esse material da pesquisa e apontam os principais textos que foram discutindo aos poucos lá na Europa, ou mesmo aqui na América, nos Estados Unidos, por exemplo, a literatura comparada como uma disciplina. E aí, nesse caso, nós vamos nos deter a pelo menos 2 textos aqui desse livro. Um deles é de René Vellec. Esse vai servir para que a gente faça uma reflexão inicial sobre como é que se desenvolve epistemologicamente o conceito de literatura comparada. E, posteriormente, nós vamos nos deter ao texto de François Jost, que é o que nos interessa sobretudo para essa discussão, que é Uma Filosofia das Letras. É um texto basilar que nos proporciona uma análise bem panorâmica também dos estudos literários nessa linha comparativista e que provavelmente vai facilitar muito a vida de quem pretende, a partir de hoje, elaborar algum tipo de trabalho acadêmico na linha comparativista. Pronto, então esses 2 textos aqui são os nossos textos base. Na sequência do nosso trabalho, claro, eu vou apresentando outros autores, outras leituras apenas como dica, mas esses aqui são os que nos interessam sobretudo. Eu gostaria de apontar, então, na sequência aqui da minha discussão, que eu assisti recentemente a uma entrevista que foi realizada em 2001 pela professora Tânia Carvalhal. E ela ela elaborava umas discussões bem interessantes lá, porque ela dava uma espécie de panorâmica de como foi que a literatura brasileira assimilou, ou melhor, como as universidades brasileiras assimilaram a literatura comparada. E aí eu quero comentar sobre principalmente 3 itens. O primeiro deles é, em 1986, mais precisamente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi criada a Fundação, ou mais precisamente a Associação Brasileira de Literatura Comparada, que é intitulada, que é chamada Abralic. Quase que eu não dizia, desculpe. A Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, foi criada, portanto, em 86, e Tânia Franco Carvalhal foi a primeira pessoa a presidir essa fundação. Depois, alguns anos após a fundação da Abralic, foi realizado o primeiro Congresso Internacional de Estudos Comparados. Esse congresso já aconteceu em 1988 e o grande homenageado foi Antônio Cândido. E aí ela comenta, a professora, que Antônio Cândido foi homenageado merecidamente porque ele foi o primeiro, talvez um dos primeiros intelectuais a ter a preocupação de trabalhar com essa vertente dos estudos literários. E ele foi, inclusive, o grande idealizador do curso de literatura comparada da USP.
que existe até os dias atuais. Tendo em vista esses detalhes, nós precisamos pensar o seguinte. Na entrevista, o rapaz faz umas perguntas. Dentre as perguntas, ele coloca como é que a pessoa se torna um estudioso ou pesquisador nessa linha comparativista. Se a pessoa já introduz os seus estudos voltados diretamente para o âmbito comparativista. E aí ela diz que não. Ela responde exatamente assim. Não se começa sendo comparatista. A pessoa torna-se comparatista, porque o comparatismo ou o comparativismo exige amplas perspectivas, exige o conhecimento de línguas, sobretudo antigamente, quando se associava a literatura comparada ao estudo das fontes e influências que determinadas obras produzidas lá na Europa exerciam sobre as obras produzidas aqui, por exemplo, na América, ou lá na África, ou nos países africanos de língua portuguesa. Então, essa seria mais ou menos a problemática inicial. E aí ela diz na sequência, o comparativismo exige amplas perspectivas, exige o conhecimento de línguas, como eu dizia anteriormente, exige o conhecimento de mais de uma literatura. O conhecimento de mais uma literatura porque a chave de comparação se estabelecia pela literatura, vamos dar um exemplo, brasileira, que deveria ser comparada em relação a uma outra obra, por exemplo, de Portugal, ou francesa, ou espanhola, ou italiana, e assim vai. Então, claro, hoje em dia nós temos uma outra concepção, porque essa ideia de fonte e influência, ela já foi abolida. Na década de 50, quando Velek fez uma discussão a esse respeito, em texto que consta nesse livro que eu já apontei para vocês, ele já coloca, na década de 50, o quanto essa ideia de fonte ou influência que se buscava nas literaturas, nos estudos de literatura comparada, essa busca tinha mais a ver com o domínio de uma nação em relação à outra. E tinha a ver com aquela visão eurocêntrica, a Europa como centro de tudo, centro cultural e civilizatório, enquanto as outras culturas eram consideradas primitivas ou secundarizadas ou desimportantes para aquilo que a Europa constituía como o perfeito, o belo, o pleno, logo o que era deles. Então veja que na década de 50 surge uma necessidade de repensar. Percebamos que a década de 40, 1945, conclui, se finda a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, há uma necessidade por parte do mundo de repensar seus valores, suas práticas, suas concepções de mundo. E aí, na década de 50, todas as ciências estão sendo repensadas e a literatura comparada entra nessa discussão também, de repensar seus valores e suas concepções epistemológicas. Percebamos o seguinte: duas correntes teórico-ideológicas que davam tônica na literatura comparada no pós-guerra começam a ser alteradas. Que duas correntes eram essas? A primeira delas é a corrente que estava vinculada a uma visão cientificista, que se baseava pelo menos em dois aspectos: o positivismo, de Auguste Comte, e o darwinismo, de Darwin, Charles Darwin. Então, essas duas concepções estavam muito atreladas ao modo como se pensava a política na época. Posteriormente, nós temos uma exacerbada concepção nacionalista que vinha de um pensamento neocolonialista. Vocês sabem que essa visão nacionalista se estabelece especificamente no romantismo, século XIX. E aí, depois que passa todo o problema que nós já sabemos que o nacionalismo pode proporcionar, vem a necessidade de repensar. Com essa necessidade de repensar, nós temos na década de 50 uma discussão sobre a epistemologia da disciplina literatura comparada. Ela agora está preocupada em fornecer possibilidades de leituras em dois âmbitos. O primeiro deles, dentro dessa visão epistemológica, o objeto, no caso o texto literário, ele precisa ser visto na sua natureza como objeto estético e não mais com aquela ênfase no contexto histórico
ou na escola literária do autor. Isso acontece muito frequentemente em algumas universidades. Pessoas que, quando vão fazer trabalhos acadêmicos, se baseiam muito na história ou na escola literária do autor e esquecem o texto. A epistemologia renovada da literatura comparada propõe que o indivíduo se preocupe com o objeto de estudo, que é necessariamente o texto literário, com as suas singularidades e especificidades. E metodologicamente falando, que é o outro item, seria a metodologia, no caso, a epistemologia propõe, nesse universo da metodologia, uma concepção bem básica. Quem estuda numa perspectiva comparativista deve se basear na análise literária. A análise literária e não mais a ênfase na influência ou na busca de fontes que poderiam indicar que um autor como Machado de Assis, na verdade, é inferior a outro que viveu lá em Portugal, porque Portugal seria o colonizador e o Brasil o colonizado. Então, essas questões de fontes, influências, elas começam a cair por terra, o que é muito positivo. Enfim, então, a partir disso, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma literatura comparada, repensando o seu modo de se fazer em termos científicos, observando muito mais como objeto o texto literário e suas especificidades e singularidades, e também metodologicamente a análise literária, sendo que essa análise literária é a partir de uma série de outros elementos que nós precisamos entender na sequência do nosso curso. Uma coisa que eu devo mencionar, que o nome e a natureza da literatura comparada, segundo Velek, que está nesse livro que eu já mencionei, aparece o termo comparativo ou comparativismo aparece já no século XVII e no século XVIII. E aí ele se aprofunda na sequência e no século XIX ele fica assim em grande auge até que no início do século XX se começa a repensar lá para a década de 40, 50 seus valores e suas estruturas epistemológicas. Então, quando a gente discutir as obras numa perspectiva da literatura comparada, nós nos basearemos em estudos mais atualizados disto que nós chamamos de disciplina comparativista. Eu queria mencionar ainda, após esses debates iniciais, o seguinte. Na entrevista que Tânia Carvalhal concedeu ao programa Vereda Literária, ela diz algo muito interessante quando o entrevistador pergunta sobre o que é a literatura comparada. E ela diz o seguinte, eu vou ler o que ela diz. Ela diz assim: o lugar e a função da literatura comparada está numa articulação com as demais disciplinas que estudam o literário. Ou seja, a literatura comparada ela não é unívoca. Ela está sempre à disposição de trabalhar com outras áreas do conhecimento na teoria literária. Ela comporta essa possibilidade. E depois a gente vai perceber como é que isso se dá na prática. E ela diz mais, então, a Tânia Carvalhal, ela diz assim, de um lado, a literatura comparada e as demais disciplinas, elas complementam-se numa atuação que, na verdade, procura ampliar as perspectivas dessas disciplinas, da crítica, da teoria, e utilizá-las como fundamentação e como metodologia. E, por outro lado, também, esta literatura comparada não estaria apenas numa função de internacionalizar o conhecimento. Internacionalizar o conhecimento no sentido de ficar preocupada em fazer comparações com obras de outras línguas, por exemplo. Nós sabemos que a literatura comparada também proporciona debates entre obras do mesmo país, como a gente vai perceber também na sequência. Estou dizendo muita coisa que eu vou fazer na sequência, não é? Mas realmente, eu estou apontando os caminhos que nós vamos seguir, portanto eu estou prometendo algumas coisas. E posteriormente, quando ela diz assim,
o conhecimento, mas, sobretudo, no estabelecimento de relações. E essa é a grande base da literatura comparada em termos atuais. A literatura comparada busca estabelecer uma rede de relações. Grave isso. Uma rede de relações. Essa rede de relações não só entre literaturas, não só entre obras literárias, mas entre problemas literários, entre questões literárias, que podem ser examinadas contrastivamente em diferentes literaturas. Então, é basicamente isso que ela aponta nesse início do nosso minicurso. A literatura comparada está no nível das reflexões sobre como se pode observar em termos contrastivos, determinadas estruturas literárias, seja no âmbito teórico, seja no âmbito literário. Nós aqui trabalharemos o âmbito literário. Vou dar só um exemplo. No meu mestrado, eu estudo uma teoria mais voltada para questões vinculadas à filosofia, à política. E isso não me impediu de realizar um trabalho de cunho, metodologicamente falando, comparativista. Eu comparo 2 contos de Clarice Lispector a um conto de Antônio Calado, observando a velhice em personagens femininas. Eu utilizei um trabalho de caráter comparativo sem necessariamente fazer um estudo profundo e teórico sobre literatura comparada. Eu utilizei, então, no meu trabalho, a ideia de um método. A literatura comparada como um método. Isso não quer dizer que eu não possa desenvolver um trabalho também teórico, crítico sobre o assunto. E é basicamente isso. Eu encerro esse nosso primeiro encontro agora. Vou propor, então, que na sequência eu vou enviar os materiais. E aí, deixe seu comentário, sua crítica, suas ideias. Comente se deu certo o vídeo, apesar da não muito boa qualidade. E qualquer coisa que você tiver para perguntar, fique à vontade. O espaço é aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.